Olá, meus amigos, graça e paz, e que as bênçãos do Todo-Poderoso, nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, possa estar plenamente nas vossas vidas, nesses tempos de grandes situações, dessa pandemia, dessa situação que o mundo moderno só conhecia através da literatura. Mas nós, como povo de Deus, como raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, nós podemos repousar e descansar nas promessas do Senhor, na palavra de Deus. E que se é a palavra de Deus em nossas vidas, nós podemos desfrutar do melhor dia, porque Deus não nos abandonou. Deus está com a sua igreja e Deus está com o seu povo. E esse é o tempo de que não pode ter desespero, não pode ter pânico no meio do povo de Deus. É preciso ter serenidade e saber que, apesar das circunstâncias, nós seremos guardados e vamos atravessar essa situação protegidos pelo manto sagrado ou pela cobertura de Jesus Cristo, nosso Senhor, que disse em suas últimas palavras, como em carne: eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E diante disso, eu quero vos falar nessa gravação, nessa mensagem que estará disponibilizada nas nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, agora também nós entramos na plataforma TikTok, é o nome, mas enfim, são as mídias sociais, no LinkedIn, no Twitter, enfim. E que esperamos que essa mensagem chegue a corações que estão sedentos, aguardando uma boa e perfeita palavra. Esta palavra que nós aprendemos a amar, que é a graça de Deus, a mensagem graça, ela não é para a carne. Nós sabemos que ela não é para o físico, ela é para o espírito, é para a alma, é para o interior. É para fortalecer o homem interior, o homem que é eterno, que é o ser eterno que está dentro. Que essa carne vai perecer. Nós não podemos nos basear nossa vida nas circunstâncias, em sentimentos, no físico, no dinheiro que temos. Isso fica por aqui. Veja quantas pessoas se foram em menos de 30 dias no mundo. Nesse exato momento, tem pessoas indo embora. Os cemitérios já não estão suportando, porque a igreja está passando por isso. E a igreja tem que mostrar que Deus é o nosso refúgio. E se porventura um de nós, por essas razões que estamos vindo, também parta para outro plano, nós temos que olhar para a Bíblia, que diz que nós não somos deste mundo, que nós não somos um corpo tendo uma experiência espiritual, nós somos espíritos tendo uma experiência humana. Isso está na Bíblia. Então nós vamos falar sobre a unidade da fé, para que todos possamos falar a mesma língua. Graças a Deus que a igreja que está com a cobertura da graça, que a igreja que vive em graça, ou seja, a igreja que vive em graça é a igreja que estabelece a sua direção
nas 14 epístolas do apóstolo Paulo, que é o apóstolo para as nações de origem gentílica. E no livro de Efésios, capítulo 4, o apóstolo fala que, a partir do versículo 12, depois do apóstolo falar sobre que Deus levantou uns para pastores, evangelistas, profetas, apóstolos, no versículo 12, ele começa a falar assim: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do quê? Do corpo de Cristo. Até que todos quem? Todos o seu povo, toda a igreja, todos os seus filhos, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E do versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Então isso é um alerta. O apóstolo Paulo, depois de falar, olha, Deus levantou apóstolos, profetas, pastores, etc., líderes, enfim, isso é muito bom, isso é muito importante, mas lá na frente, no versículo 12, 13 e 14, ele fala, para quê? Para a unidade da fé. Para que todos chegamos nessa unidade. Mas, infelizmente, nós não vemos isso na igreja chamada evangélica, a unidade da fé. Numa mesma rua, tem 4, 5 igrejas, ou numa avenida. Você vai numa igreja do pastor João, do pastor Manuel, sei lá, do pastor X, e está pregando uma doutrina. Você chega na igreja do pastor Zezinho, que é no mesma avenida, e está pregando uma outra coisa. E assim vai. Aquelas igrejas estão professando doutrinas diferentes, visões diferentes. Não, a do pastor fulano fala que tem que batizar nas águas do rio Jordão. A outra fala, não, tem que batizar com um pouco d'água na cabeça. A outra, que está lá perto, fala, não, tem que batizar quando é criancinha. Não tem que ser em água corrente. Não tem que ser uma bobagem, uma besteira, que isso não edifica absolutamente nada. Então não é unidade. Se não há unidade nesse sistema, os cristãos, os crentes ficam perdidos, porque não conhecem a graça, porque não conhecem as epístolas paulinas, que é, na verdade, o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, irmãos, não é Mateus, Marcos, Lucas e João, não. Isso é biografia. Isso é biografia. Isso é nascimento, vida e morte de Jesus, carne, de Jesus de Nazaré. Isso não edifica, isso é conhecimento. O evangelho verdadeiro é as 14 cartas de Paulo. E é bom que você saiba, se você não sabe, eu digo para você, o Novo Testamento não está ligado cronologicamente. Os evangelhos que se chama na Bíblia, na verdade são livros. Livro de Mateus, livro de Marcos, livro de João, livro de Lucas, são livros. O verdadeiro evangelho é o evangelho da graça de Deus, que edifica e que dá herança. Se você não entender isso, você vai ficar perdido como cego em tiroteio. Você não vai saber, sabe, porque são tantas informações desencontradas que você não vai saber quem é quem. E você vai ser o quê? Uma presa fácil. O apóstolo fala, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Evidentemente que tem muitos líderes
que tem muito boa vontade, que tem amor no coração. É o que eles podem dar. Mas eles estão ensinando um evangelho deturpado, um evangelho de sacrifício, um evangelho de luta, um evangelho de sofrimento, um evangelho de discórdia, de ódio, um evangelho, entre aspas, sem consistência. Mas eles estão ensinando é o melhor que eles podem dar. Então, quando você vai com um pastor numa igreja e ele fala, irmão, Deus te abençoe. No momento que ele fala Deus te abençoe, já estamos entendendo que aquele irmão que se diz pastor, ele não conhece a revelação da graça de Deus. Que está tudo, que foi consumado. Que o livro de Efésios, no capítulo 1, diz que ele nos abençoou. Então, se essa expressão que Deus te abençoe, caberia muito bem antes da crucificação. Muito bem, antes da cruz. Uma vez que estamos depois da cruz, o Evangelho da graça de Deus, as epístolas foram escritas, a igreja gentílica passou a receber essas informações maravilhosas, que a graça é uma ciência. Não podemos mais falar, Deus te abençoe. Estou abençoado. Recebo essa palavra. Eu sou mais que vencedor. Eu sou abençoado. Eu sou um eleito. Eu sou um predestinado. Eu sou pedra viva. Eu sou carta viva. Eu sou a menina dos olhos do Senhor. Então, eu vou viver o quê? Em graça. Eu vou viver na plenitude dos filhos de Deus. Mas se aquele irmão fala, Deus te abençoe, é o melhor que ele pode dar. Então, no momento em que aquela ovelha está nesse mundo de ministérios, que todo dia pipoca ministério para tudo quanto é lado, no fundo ela não sabe quem ela é. Afinal, morreu ou não morreu? Afinal, Jesus Cristo pagou ou não pagou o preço? Ou eu tenho que pagar também? Afinal, o sacrifício vicário de Cristo na cruz foi definitivo? Porque está escrito em Hebreus, capítulo 10, versículo 14. Com um só sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então, ele aperfeiçoou para sempre. Uma vez, para sempre. Porque tudo que Deus faz é uma vez, para sempre. Ou seja, eu não posso melhorar o que Deus fez. Uma vez que você tem que pagar o sacrifício, derramar sangue, criar calo no seu joelho, então não valeu nada o que Jesus Cristo fez. Porque ele disse, eu vim cumprir a lei. Então, a lei exigia-se um preço. Eu sei que isso dói. Ouvir isto dói muito, corta a carne. Eu também passei por isso. Todos os que vivem em graça, hoje um dia viviam em lei. Louvado seja Deus, graças ao Senhor que essa geração desses jovens que estão nas igrejas em graça, que estão ouvindo o evangelho da incircuncisão, não passaram pelo que nós passamos, ou pelo que eu passei, de humilhação, de ser julgado por igrejas, por ministérios, porque eu servia ao sistema. E muitos pastores, muitos irmãos, serviram o sistema doutrinal corrompido chamado Igreja Protestante. Igreja Protestante caiu, ela faliu. Igreja Católica nem se fala, ela faliu. As pessoas ficaram perturbadas, que exaltaram a obra satânica, a obra do diabo. Você vai em muitas igrejas, você ouve falar muito em diabo. Você pergunta para uma pessoa o nome do diabo, a pessoa tem 300 nomes para falar para você. Fala da pombagira do tranca-rua, fala do estucaveira que fez, aconteceu, que o diabo aprontou. Sabe, isso é traumático.
Isso é um trauma que se estabeleceu. Aí você pergunta, e Jesus? Ah, Jesus morreu na cruz, sabe como é que é? Ou é o rapaz de barba, todo ensanguentado? Muito pouco. A igreja evangélica, ela perde, ela se perdeu no meio quando ela abandonou o evangelho da incircuncisão. E o apóstolo Paulo, se outra pessoa vos anunciar, ele disse, o apóstolo Paulo, um outro evangelho, que seja maldito. Então, muitas vezes, você está num lugar chamado igreja, que você pensa que você está servindo a Deus, que você está vivendo. Não, você está em terrorismo espiritual. Pessoas fazem um terror espiritual. Ah, fulano não deu dízimo. Ah, fulano precisa dar o dízimo, senão o diabo vai te pegar, porque está roubando a Deus. Vai lá para Malaquias, no Antigo Pacto, no Antigo Testamento, que não tem nada a ver com a igreja de origem gentílica, pelo amor de Deus. Então não há unidade da fé. E a luta do apóstolo Paulo, em todos os seus anos nesta terra, ministrando, desde que ele foi levantado como apóstolo das nações gentílicas, a luta dele era até que Cristo, eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. No livro de Efésios, ele mesmo fala ele fala assim, por causa de vós, eu me ponho de joelhos. Então ele clama a Deus para que Deus pudesse abrir os olhos do coração daquela igreja ou daquele povo. Ele disse o seguinte, olha, ele fala aqui em Efésios, ele fala assim, olha, para que o Deus, olha, ele fala assim, pelo que ouvindo eu, no versículo 15 do capítulo 1, a fé que entre vós é no Senhor Jesus Cristo, a vossa caridade para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me das minhas orações, para que Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual é a sobressalente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Então ele escreve essa epístola para os irmãos de Éfeso, para que eles soubessem, eles conhecessem a sua herança, a sua participação, a sua posição, o seu posicionamento. E depois de 2000 anos, eu tenho que vir aqui, e muitos pastores também, para pregar isso, e tem pessoas que estão ouvindo isso, talvez pela primeira vez, e falam, nossa, então isso é para mim? Então, onde é que está isso? Onde é que está escrito isso na Bíblia? Um dia eu preguei num grupo de irmãos, eles diziam, isso está na Bíblia? Aonde está isso? Aí eu falei, querido, há quantos anos você é cristão? Há 30 anos. Então existem pessoas que estão há 30, 40 anos numa igreja, num lugar chamado igreja, e são meninos inconstantes, levados por toda a doutrina. Por quê? Porque faltou a revelação da ciência de Deus, que é a graça. A graça de Deus, graça e apostolado. Por quê? Eu preciso ter o apostolado. Eu não posso ir para o apostolado de Pedro. Não, Pedro foi um apóstolo da circuncisão, que não tem nada a ver comigo, ou nem com você. Então nós temos um apóstolo. Nós temos o apostolado de Paulo, que escreveu as 14 cartas da Bíblia. As 14 epístolas, que é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é as 14 epístolas de Paulo. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Não vai edificar sua vida. Não vai edificar sua fé. Basear sua fé em livro de Pedro não vai
Não vai te resolver. Não vai te dar posição. Não vai te dar consistência espiritual. Então, a igreja em graça, eu estou falando aqui, nesse momento, a partir de São Paulo, capital, isso vai para o mundo, né? Isso vai para o mundo. Mas no mundo inteiro você vê pessoas pagando um preço, sustentando pastores com milhões. Igrejas na Inglaterra, eu fiquei sabendo, isso está no YouTube, abandonadas, que ficaram largadas, que antes eram cheias de pessoas, cheias de gente, cheias de poder, muita revelação, muita profecia. Foi profetizado muita coisa, não se cumpriu nada. E essas pessoas abandonaram. Igrejas abandonadas em toda a Inglaterra. Outras foram vendidas para grupos de rock e hoje são casas noturnas. Na França, então, nem pensar. No sudoeste da França, muitas igrejas hoje são museus. Outro dia fiquei sabendo que tem um resto de uma igreja em Toulouse que virou abrigo de mendigos. Por quê? Porque se pregou muita coisa fora da revelação e da visão. Isso chama-se de homens que enganam fraudulosamente, como você leu aqui. E para que o apóstolo Paulo ensina isso? Ele disse: antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então Cristo é o cabeça da igreja. Não é o apóstolo tal, não é o pastor tal, não é o fulaninho, não é o profeta, não. O cabeça da igreja é Jesus Cristo. Versículo 15. Seguindo a verdade, em caridade cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. No qual todo o corpo bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz aumento do corpo para a edificação em amor. Tem que ser em amor. Tem que ser em amor. Então, o vínculo, o que vai nos unir como igreja, é que todos possamos falar o mesmo idioma bíblico, espiritual, a mesma linguagem, o mesmo entendimento. Eu não posso pregar como cristão, eu não posso pregar isso e outro. Não, é assim, é assado. O cabeça da igreja é fulano de tal. Não, mas lá na minha igreja, eu acho... Querido, pega o seu acho e enfia no bolso. E para concluir, o apóstolo Paulo, no mesmo capítulo 4, no versículo 5, ele diz, no versículo 4, ele fala assim, para concluir: há um só corpo, um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, e Pai de todos, e sobre todos, e por todos, e em todos. Em todos quem? Em todos os seus filhos, em toda a sua igreja. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não pode ser vários batismos, várias fés, vários senhores. Isso é confusão. No momento que você diz amém, Jesus, Abba, Pai, para esse versículo, vou viver baseado nas Escrituras. Aí você está vivendo em graça. O verdadeiro batismo que é batismo espiritual. Batismo nas águas nunca resolveu a vida de ninguém. Desculpe a sinceridade. Batismo nas águas nunca resolveu a vida de seu ninguém. Esse batismo é no Espírito. Vem no Espírito. E não satisfarei a concupiscência da carne. Obrigado. Esse que vos falou foi Bispo Paulo Torres. Eu sou pregador em graça. Nosso ministério é Ministério Voz da Graça, ou Ministério Internacional Voz da Graça. Escreva para nós, mande uma pergunta, dê o seu like, nos siga nas redes sociais, nos adicione em seu WhatsApp, está aí, aí no vídeo. Muito obrigado
e que receba essa palavra e assuma: sou abençoado em nome de Jesus. Tchau.